É isso mesmo, pessoal. Quem está aqui comigo para falar com propriedade, porque domina o assunto, é o Enis Soares. O Enis, seja bem-vindo aqui ao Aperte Play. Obrigado, Ananda. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço por estar aqui, para poder conversar com vocês e falar um pouco mais desse mundo de game dev e games, né? E o Enis, você tem uma jornada incrível, um trabalho maravilhoso. A gente sempre está se esbarrando, né, nos eventos por aí, nesse universo gamer, principalmente em Brasília, Goiânia, quando a gente mais se encontra. E já que estamos falando sobre desenvolvedores indies, desenvolvedores de jogos eletrônicos, eu pensei, o Enis vai ter que vir aqui para falar sobre esse assunto. Então, para a gente startar, quem é o Enis Soares? Como que começou, Enis, a sua jornada pela criação de jogos eletrônicos? Foi algo que você já pensava quando era criança ou você desenvolveu isso na adolescência? Conta pra gente. Então, desde pequeno eu sempre fui muito curioso, sempre quis saber como as coisas funcionavam e com jogos não era diferente. Então acabou que essa minha curiosidade no decorrer dos anos se tornou uma profissão. Desde pequeno, sempre quis saber como os jogos eram desenvolvidos e quando eu tive a oportunidade de desenvolver meu primeiro jogo através de uma ferramenta que hoje ela já é antiga, né? Mas para a galera que começou há alguns anos atrás, como eu, se identifica também. E desde lá eu nunca mais larguei a área e comecei a estudar, a me aprimorar e sempre me atualizar, porque essa área de desenvolvimento de jogos ela está em constante evolução, onde a gente tem novas ferramentas surgindo, novas tecnologias. Hoje temos até o advento das inteligências artificiais que vêm sendo utilizadas em desenvolvimento de jogos também. Então a minha jornada com game dev começou quando eu era ali um pré-adolescente e sigo até hoje com uma carreira voltada tanto à produção de conteúdo quanto de ensino, e bem como hoje eu possuo meu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos. Wendy, já que você começou tão novinho, você aprendeu sozinho, procurando ali no YouTube ou outros métodos, ou você fez algum curso, algumas aulas, para você criar ali o seu primeiro jogo, para pelo menos iniciar essa jornada? Na realidade, eu comecei autodidata mesmo, né? Até porque na época, e aqui a gente está falando de 15 anos atrás, aproximadamente, até um pouco mais, a gente não tinha tanto conteúdo disponível quanto temos hoje, onde a pessoa consegue encontrar no YouTube livremente, na internet livremente, né, em variados canais de formação, conteúdo sobre como desenvolver um jogo, tutoriais, nas mais diversas ferramentas e tal. Só que na época, quando eu comecei, não tinha essa abundância, então eu tive que ir estudando por conta própria e me aprimorando, me desafiando, né? Então foi uma jornada de autoconhecimento até que eu conseguisse, através de, de leitura de documentação, fóruns e tudo mais, até que eu conseguisse começar a tirar os meus primeiros projetos do papel e até vendo que era uma dificuldade, essa questão de encontrar conteúdos em português, encontrar conteúdos de maneira geral já era difícil, em português então nem se fala. Eu comecei a produzir conteúdo para a galera através do meu canal do YouTube, através do meu site, onde eu sempre busquei ensinar o pessoal a como desenvolver jogos nos mais variados âmbitos, né? Então, respondendo, eu comecei sim como autodidata e hoje eu busco ensinar a galera, mas de uma maneira em que eles poupem tempo, né, e esforços, que foi o que eu tive o maior desgaste quando eu comecei. Então hoje eu ensino, eu dou o caminho das pedras para a galera para que eles não sofram tanto quanto eu sofri. Isso é muito legal. Você disse 15 anos atrás, realmente, quando a gente olha para esse universo dos games há 15 anos atrás, não era tão acessível, não era tão falado. As pessoas não falavam como uma profissão, de fato, eram mais aquelas profissões mais tradicionalistas, mais tradicionais, diferente do cenário hoje em dia. Que bom que tem você para dar esses caminhos das pedras aí para esse pessoal, para eles não terem que pegar ali o martelinho e ficar sofrendo para iniciar essa jornada. E eu fiquei curiosa com uma coisa. Você se lembra do primeiro jogo que você criou? Como que foi o desenvolvimento dele? O primeiro mesmo, assim, foi um jogo que eu nem cheguei a finalizar, o que é bem comum, inclusive, né? A galera hoje, se você for perguntar para os desenvolvedores de jogos se ele conseguiu lançar o primeiro jogo, 99% vai dizer que não. Então, meu caso não foi diferente. Foi um pequeno RPG que eu comecei a desenvolvê-lo seguindo um guia em uma revista que eu tinha comprado, que ensinava a ferramenta em questão.
Só que, infelizmente, eu não cheguei nem perto de finalizá-lo, assim como o meu segundo e terceiro projeto, né? Eu só fui realmente conseguir fazer alguma coisa de fato lá para o meu quarto, quinto projeto, onde eu consegui criar alguma coisa palpável e eu consegui de fato finalizar e poder falar assim, pô, agora sim eu criei um jogo. Ai, que legal. Eu confesso que eu acho muito bonito, muito interessante a forma que lidam para criar os jogos. Quem sabe um dia eu faço uma das suas aulas e tento ali desenvolver alguma coisa, pelo menos um bonequinho para sair do lugar, alguma coisa ali. E o Enes, teve algum momento que foi muito desafiador durante essa sua trajetória que você pensou em desistir, em abrir mão, antes de você alcançar o que você tem hoje? Na verdade, em vários momentos, sendo bem sincero, eu passei algumas dificuldades, né? Mas o meu desejo em viver de jogos ele era tão forte e não vou dizer que eu nunca pensei em desistir, mas todas as vezes que eu pensei, que eu fiquei um pouco chateado com alguma coisa e tal, eu sempre tentava vislumbrar no futuro, né? Eu sempre sigo uma frase que é a seguinte: eu quero saber o que vai acontecer se eu não desistir. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir de alguma coisa do tipo, eu não, vou seguir aqui porque eu sei que a consistência leva ao sucesso, né? Então, é, pô, e isso voltado ao ensino, né? Quando eu comecei a ensinar a galera, tinha muita dificuldade, né? Eu não tinha o hábito de olhar para uma câmera, não tinha hábito de conversar, igual a gente está conversando agora na internet, com outras pessoas e tal. No meu estúdio, né, atualmente, onde a gente passa por dificuldades financeiras quase que o tempo todo, porque é o nosso primeiro projeto comercial que a gente está desenvolvendo, então a gente ainda não chegou a lançar um game com esse estúdio. Com esse estúdio, é o primeiro projeto que eu estou desenvolvendo junto com essa galera. Então a gente não chegou a lançar, então a gente passa por algumas dificuldades e tal, mas a gente vem colhendo tanto feedback positivo que isso nos motiva a seguir em frente. Eu tenho certeza que depois que a gente lançar o game, vai acontecer o que aconteceu com a parte de ensino, onde eu tive a dificuldade no início e hoje eu já consigo me manter bem, eu já consigo, a gente já tem milhares de alunos e tudo mais. A mesma coisa eu tenho certeza que vai acontecer quando a gente lançar o nosso game, né? Que vai ser que a gente tem uma comunidade muito grande esperando e tal, e a gente espera que seja um sucesso. Ah, eu acho que até sei. É aquele game que eu vi o ursinho, que tinha tipo um tubarão? É esse mesmo? Tubarão, É. tem o tubarão para todo lado. Ai, que demais. Então já já a gente fala dele, porque é bom pra gente falar sobre o seu estúdio, né? Como que você decidiu, em algum momento ali da sua vida que você pensou, não, agora eu vou criar o meu próprio estúdio? Essa foi a grande virada de chave quando você viu, não, agora de fato eu estou trabalhando com o que eu sempre amei. Então, quando eu entrei para a área de ensino, ainda em paralelo, eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio estúdio, até porque quando eu comecei, quando eu era um entusiasta da área lá, quando eu era pré-adolescente, né, há muitos anos atrás, eu sempre tive esse desejo desde quando eu comecei na área. Então, eu sempre quis ter meu próprio estúdio, criar meus próprios jogos e tal. Eu cheguei a trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, prestando serviço para outros estúdios, como programador, até como artista também no início da minha carreira. Mas eu sempre tive a vontade de ter algo meu, porque o que me encanta nos jogos indie é a liberdade criativa. Então, para mim, por mais que eu trabalhe para algum estúdio indie, trabalhe para algum outro um estúdio maior com desenvolvimento de jogos, eu sempre tive a vontade de criar alguma coisa minha, alguma coisa que me desse essa tal liberdade, né? Então, chegou um momento que eu falei, pô, eu vou criar o meu próprio estúdio agora, porque eu já acho que estou maduro o suficiente, né? Então, juntei com alguns alunos meus, que eu chamei, convidei eles para fazerem parte desse estúdio, e a gente está aí já há aproximadamente 3 anos desenvolvendo o nosso game em questão. Então, o estúdio veio sim de uma vontade, de um sonho que eu sempre tive de desenvolver jogos. A gente já está finalizando esse game em questão agora, e já temos vários outros planejados aí que virão com toda certeza no futuro próximo. Então vamos falar sobre esse game? Conta pra gente qual é o nome do jogo, do que se trata, como que ele vai ser e também se já tem uma data de lançamento oficial pra gente já poder garantir e poder estar jogando também. Perfeito. O nome do jogo é Cyber War New City. O objetivo é bem simples, você controla uma espécie de androide que toda vez que morre dentro do game, ele renasce e você tem que tentar levá-lo o mais alto que você conseguir
subindo os andares de um prédio, então você sempre começa lá embaixo e quando renasce você tem que tentar subir. O jogo é muito baseado, é um roguelite, né? Então é muito baseado nessa questão de você tentar novamente, por isso que você vai acabar provavelmente morrendo várias vezes e voltando várias vezes, só que toda vez que você volta, você vai voltar mais forte, porque você vai coletar alguns itens e tal para poder se aprimorar. Então a ideia base do game é essa, né? O nome do jogo é Cyber Warrior City e está sendo desenvolvido pelo meu estúdio de nome Cyber Monkey Studios. Simplesmente demais. E eu admiro muito o processo criativo. Como que funciona esse brainstorm, esse processo criativo na hora de decidir para criar um jogo? Como, por exemplo, esse que vai ser lançado. A gente espera que breve para a gente poder jogar, mas também você decidiu até um tubarão. E conta então pra gente como que funciona a cabeça de vocês na hora de sentar e pensar, não, vamos criar um jogo agora, mas vamos falar sobre isso, vamos dar destaque para aquilo. Conta aí pra gente. Na realidade, a nossa cabeça é uma salada de fruta. Nem eu entendo direito de onde vem tanta ideia. Sendo bem sincero, assim, é um mais maluco que o outro, mas eu acho que é daí que vem a sinergia para a gente conseguir criar alguma coisa realmente autêntica, como a gente acha que é o Cyber Onion City, né? Então, mas o processo em si ele é bem simples. Na verdade, toda a equipe esbanja ideias, então quando a gente precisa planejar alguma coisa nova, seja um cenário, um inimigo, um chefão, a gente senta para conversar e muito rapidamente, assim, eu acho que nunca a gente teve bloqueio criativo nem nada, muito pelo contrário, a gente começa a jogar muitas ideias no papel e eu sempre costumo dizer, não existe ideia ruim. Então, às vezes, solta uma ideia que a princípio você pode achar que é ruim, mas daquela ideia surge um gancho para uma outra ideia e assim vai indo, né? Então, no final, o nosso processo ele é bem simples, a gente anota todas as ideias que a gente tem no papel e sai destrinchando uma por uma, às vezes mistura uma com a outra, né? E respondendo sobre o lançamento, que eu havia esquecido, provavelmente a gente vai lançar o jogo ainda nesse ano, né? Eu só não posso informar uma data ou um mês ainda, porque desenvolvimento de jogos indie é isso, né? A gente só tem certeza quando a coisa tá pronta. E uma coisa também que tem sido muito debatida é sobre a inteligência artificial. Tem gerado muitos debates, muito pós, contras também, muita gente a favor. Como que você avalia a inteligência artificial para o mercado dos devs, principalmente dessa galera indie que depende de uma forma completamente independente, né? Porque imagino quando vocês começam ali, não é com um jogo AAA, não tem grandes financiamentos ali, principalmente eu acho que ajuda de custo, né? Principalmente ali do governo, talvez com o marco legal dos games, não sei, talvez isso possa mudar um pouco o cenário, a gente acha que temos que ver ainda na prática, mas como que você vê essa chegada da IA no trabalho de vocês? A inteligência artificial chegou para ficar, né? Eu vejo muita gente brigando com a tecnologia, né? E tal. E assim, eu entendo perfeitamente o lado de todo mundo, né? Cada um tem que defender o que acredita, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que a inteligência artificial para jogos, ela não só veio para ficar, como ela veio para ajudar desenvolvedores independentes, principalmente, né? Então é muito comum as pessoas perguntarem o que você acha do uso de IA em jogos. Eu acho que qualquer ferramenta, qualquer recurso que vai te poupar tempo de desenvolvimento, ela é bem-vinda. Quando a gente fala de desenvolvimento indie, a gente está falando de equipes pequenas, orçamento limitado, às vezes uma pessoa apenas desenvolvendo um jogo. Por que não usar uma ferramenta como o ChatGPT? Não sei se eu posso citar nomes, mas ferramentas que vão te ajudar na hora de programar, ferramentas que vão te ajudar na hora de você criar uma logo, uma arte específica para o seu jogo, uma cutscene, né? Então, na minha visão, todo e qualquer tipo de ferramenta que pode poupar o tempo de desenvolvimento, poupar trabalho pro desenvolvedor indie, será sempre bem-vinda. Eu imagino, eu acredito que tudo que é novo, eu acho que tudo que chega no mercado espanta, né? Acho que aquele primeiro impacto, as pessoas ficam espantadas, ficam preocupadas também. A gente até brinca aqui falando que quando chegou a TV, as pessoas acharam que a rádio ia acabar e a gente vê a rádio aí viva. Eu acredito que as coisas se adaptam e vamos ver aí os próximos dias, né? Porque, inclusive, o presidente da Nintendo, até vi sobre isso essa semana, ele não pretende usar a IA para estar ali no processo criativo da própria Nintendo, até por questões de direitos autorais também, que ele acredita que pode ser uma espécie
de uma problemática ali, né? Mas a gente sabe que é uma discussão a longo prazo e a gente vai ter que acompanhar aí os próximos episódios. Mas para a gente finalizar, Enes, que dica que você pode dar para as pessoas que têm interesse em se tornar um desenvolvedor de jogos eletrônicos, consequentemente também ali com a sua avaliação sobre o mercado brasileiro, para quem deseja inserir, trabalhar e ter isso como profissão, assim como você a tem? Perfeito. Hoje a profissão de desenvolvimento de jogos é muito acessível, né? Qualquer um consegue aprender. E não só a questão da acessibilidade, como a diversidade. Hoje tem espaço para programador, para game designer, que é o cara que planeja um jogo, para artista, para modelador e animador 3D, para sound designer, que é o cara que vai criar as músicas e sons. Então tem espaço para todo mundo, né? É importante enfatizar isso porque muita gente acredita que desenvolver jogos é apenas programar, quando não. Hoje, com a expansão da nossa indústria nacional, com o crescimento, a gente tem diversos estúdios sendo gerados a cada dia, né? E alguns outros que já estão no mercado há tanto tempo. Muitas oportunidades têm surgido em diversos âmbitos como esses, diversas áreas como essas que eu mencionei. Mas não se limitando ao Brasil apenas, né? A área de jogos, a indústria de jogos é uma das maiores do planeta, né? E envolvendo muita grana, então a gente tem estúdio no mundo todo, né? Então, se a pessoa de repente tem até a vontade de trabalhar para fora, desenvolvimento de jogos é um dos caminhos também, né? E para a pessoa iniciar hoje, ela pode já começar escolhendo de antemão qualquer uma dessas áreas que eu mencionei, né? Eu tenho afinidade com música, então vou tentar seguir essa carreira como sound design. Ou de repente, se a pessoa não se sente com afinidade em nenhuma área, começa com programação e vai vendo ali o feeling, né? Vai sentindo o que ela acha daquilo, se ela gosta da coisa, né? E se de repente ela não gostar, não tem problema, ela pode e deve trocar para outra área. Eu comecei como artista e hoje eu sou programador, então é super normal haver essa troca de área, assim como é super normal também ter desenvolvedores que conseguem trabalhar em mais de uma área, atuar em mais de uma área em simultâneo. O cara é artista, é programador, é músico ao mesmo tempo, né? E para as pessoas que querem começar agora, eu recomendo que busque na internet, busque em variadas fontes, né? Desenvolvimento de jogos, seja como programador, seja como artista, seja como músico, né? E comece a estudar tendo principalmente uma constância muito grande, estudando todo dia de preferência, né? E absorvendo ao máximo o conteúdo, praticando, colocando a mão na massa, não só ficando no campo teórico. Porque desenvolvimento de jogos é isso, é prática, é puramente prática. E também pode estar fazendo as suas aulas, né, Enes? Deixa aí as suas redes sociais, o seu site para a galera estar acompanhando o seu trabalho, também para quem deseja assistir seus vídeos no YouTube e também fazer aquela aula já para começar ali no mercado e começar bem. Para quem quiser seguir o meu trabalho e conhecer mais, tanto da minha vertente como produtor de conteúdo, onde todo dia eu estou falando sobre o assunto, quanto também dos nossos cursos que a gente possui, é só procurar pelo Crie Seus Jogos, tá? Em todas as redes sociais é fácil de encontrar e ali você consegue ter acesso tanto à CSJ Digital, que é a minha empresa, onde a gente tem hoje mais de 20 mil alunos, a gente tem mais de 15 cursos de todas as áreas de desenvolvimento de jogos, então a gente consegue atender você no que você quiser aprender, no que você precisar, né? E também você consegue me acompanhar de todas as novidades, consegue acompanhar como está o mercado hoje, porque eu sempre estou falando sobre isso, né? Então é só seguir lá no @CrieSeusJogos. Tá aí o Enes Soares para o Aperte Play.